Se você viveu os anos 90, com certeza já ouviu falar dele. Fernando Henrique Cardoso, o FHC. Um presidente que governou o Brasil por 2 mandatos consecutivos e deixou marcas profundas na política e na economia do país. Mas como ele conseguiu se reeleger? Que escândalos cercaram seu governo? Ele era mesmo de direita? E por que até hoje muitos dizem que ele e o PT nunca foram realmente adversários? É isso que vamos desvendar agora. Fernando Henrique Cardoso assumiu a presidência do Brasil em 1º de janeiro de 1995. Ele vinha de uma vitória expressiva nas eleições de 1994, quando venceu no primeiro turno com 54,3% dos votos válidos, derrotando Luiz Inácio Lula da Silva, que obteve 27%. Na época, FHC surfava na popularidade do Plano Real, lançado quando ainda era ministro da Fazenda, no governo Itamar Franco. Seu primeiro mandato foi marcado por reformas profundas na economia. Privatizações de estatais como a Vale do Rio Doce, as teles do sistema Telebrás e outras foram realizadas sob a promessa de modernizar o Brasil. Houve a abertura da economia ao capital estrangeiro, além da adoção de uma política de metas de inflação. Mas nem tudo foram flores. Apesar do controle inflacionário, o governo enfrentou crises internacionais, como a do México em 1995 e a da Ásia em 1997, que afetaram o fluxo de capitais para países emergentes como o Brasil. Também houve denúncias de corrupção envolvendo parlamentares da base aliada. Nesse primeiro mandato, FHC articulou uma mudança histórica: a emenda constitucional que permitia a reeleição para cargos executivos. A proposta foi aprovada em 1997, em meio a fortes suspeitas de compra de votos no Congresso Nacional. As denúncias foram graves, mas nunca resultaram em punições diretas ao presidente. Nas eleições de 1998, FHC enfrentou novamente Lula e mais uma vez venceu no primeiro turno, com 53% dos votos válidos contra 31,7% de Lula. Essa vitória reforçou a narrativa de estabilidade e continuidade do Plano Real. No entanto, o segundo mandato começou turbulento. Poucos dias após sua reeleição, o real foi desvalorizado e o Brasil mergulhou em uma crise cambial. O país precisou recorrer ao Fundo Monetário Internacional, FMI, e a confiança na estabilidade econômica ficou abalada. Durante esse período, o governo seguiu com reformas, como a da Previdência, e ampliou as privatizações. A política de responsabilidade fiscal também foi consolidada com a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000. Mas escândalos continuaram surgindo. Um dos mais marcantes foi o caso da compra de votos para a reeleição, que voltou à tona com a divulgação de escutas e depoimentos. Também houve acusações envolvendo o PROER, Programa de Socorro a Bancos, e suspeitas de favorecimento em licitações públicas. Além disso, começaram a surgir pedidos de impeachment contra a FHC. Entre 1999 e 2002, diversos grupos civis e políticos apresentaram denúncias ao Congresso, mas nenhuma delas foi adiante. O apoio no legislativo e o controle da narrativa política garantiram sua permanência no cargo. Na época, não existia uma polarização tão exacerbada como vemos hoje, mas FHC era sim considerado um presidente alinhado à direita econômica, por sua agenda de privatizações e alinhamento ao mercado internacional. Ainda assim, sua formação acadêmica e sua atuação no exílio durante a ditadura o vinculavam à intelectualidade de esquerda. Seu partido, o PSDB, se apresentava como uma alternativa ao PT, com discurso de centro. Porém, muitos analistas políticos argumentam que, na prática, o PSDB representava uma continuidade de políticas neoliberais iniciadas no final do regime militar. Mas o PSDB era realmente oposição ao PT? Esse é um ponto que merece um vídeo exclusivo.
Há quem diga que o PSDB de FHC nunca foi realmente oposição ao PT. Mantinham relações institucionais civilizadas e, em muitos momentos, votaram juntos no Congresso. Além disso, circulam teorias de que existiam interesses comuns com grandes grupos econômicos e internacionais, e é por isso que no próximo vídeo vamos revelar como o FHC entrou para a política, quais grupos nacionais e internacionais apoiaram sua ascensão e aprofundar essa teoria da oposição amigável entre PSDB e PT. Fernando Henrique Cardoso foi um presidente que marcou época. 2 mandatos, muitas reformas, escândalos, crises e estabilidade. Amado por uns, criticado por outros, ele é uma figura central para entender o Brasil contemporâneo. Curtiu o vídeo? Então deixa o like, se inscreve no canal Entre Fatos e Lendas e compartilha com aquele amigo que ama história política.